Você já se perguntou até onde o ser humano é capaz de ir quando está no limite? Pois então prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir vai mudar completamente sua visão sobre nossa própria espécie. Arqueólogos ao redor do mundo têm realizado descobertas tão perturbadoras que até mesmo os cientistas se recusaram a acreditar no que estavam vendo. Algumas evidências de comportamentos tão extremos que desafiam tudo o que pensávamos saber sobre a natureza humana. E eu vou te contar tudo. Desde próteses medievais feitas com lâminas de ferro, até banquetes canibais que duraram dias inteiros. Histórias reais documentadas pela ciência que vão te fazer questionar se realmente conhece nossa própria espécie. Se você tem estômago forte e coragem para enfrentar a verdade sombria da humanidade, continue assistindo. Mas se preferir viver na ignorância, talvez seja melhor parar por aqui. Nossa primeira parada é na Itália, no século VI. Um cemitério aparentemente comum esconde um dos achados mais perturbadores da arqueologia moderna. Foram encontrados mais de 200 corpos, datados de 1500 anos atrás. Aparentemente uma descoberta insignificante. Porém, entre todos esses esqueletos, um se destacava de uma forma absolutamente aterrorizante. Tumba 380. Um homem entre 40 e 50 anos que viveu algo que parece ter saído de um filme de ficção científica medieval. Ele teve seu antebraço amputado, provavelmente sem anestesia, sem antibióticos, sem qualquer tipo de conforto médico. Mas aqui está a parte que deixou os cientistas de queixo caído. No lugar do braço, ele tinha uma lâmina de ferro integrada ao osso. Um verdadeiro ciborgue medieval. Uma faca apontada para frente, funcionando como uma arma permanente. E ele não usou isso por alguns dias. Ele viveu anos com essa lâmina. Seus ossos do ombro estavam completamente deformados pelos movimentos constantes da prótese. E seus dentes estavam gastos de tanto morder o couro para ajustá-la. O cara vivia com infecções constantes, dor insuportável, e ainda assim sobreviveu até os 50 anos. A teoria é de que ele perdeu o braço em batalha e transformou sua deficiência em arma definitiva para sua sobrevivência. E funcionou. Contra todas as probabilidades, esse guerreiro ciborgue medieval venceu na vida e morreu de causas naturais. Uma resistência humana que desafia qualquer lógica. Para a segunda história, vamos viajar no tempo. Muito tempo. Para 1.450.000 anos atrás, na região do Lago Turkana, no Quênia, onde foi encontrado um único osso, uma tíbia. Em princípio nada significante, mas este único osso carrega o segredo mais sombrio da pré-história humana. Os cientistas ainda debatem a qual espécie exatamente pertence a essa descoberta. O osso foi deliberadamente mutilado. 9 marcas de cortes precisos, feitos exatamente onde estavam os músculos e a carne da perna. Imagine a cena. Uma África primitiva, onde os recursos eram escassos, secas frequentes, e várias espécies de hominídeos convivendo na mesma região. Pelo visto, essa convivência podia acabar literalmente em jantar. Não sabemos quem foi a vítima, não sabemos quem foi o agressor, mas sabemos que, quando a comida acabava, seu primo distante podia muito bem virar o almoço. Uma revelação que muda completamente nossa compreensão sobre a origem da humanidade. Somos descendentes de canibais. E isso é apenas o segundo mistério da nossa lista. Para a terceira história, seguiremos na África. Rising Star Cave. Uma caverna que permaneceu intocada por décadas porque ninguém conseguia chegar até o fundo. Era uma armadilha natural quase intransponível. Até que em 2013, um grupo corajoso de antropólogos conseguiu se arrastar por túneis minúsculos, escalar encostas mortais e descer por um buraco de 12 metros para chegar à câmara de Dinaled, onde encontraram mais de 1.500 ossos de 15 indivíduos de idades variadas. Mas aqui está o mistério. Como esses corpos chegaram lá? Se para chegar nessa câmara, você precisa ter habilidades de escalada extrema, e mesmo com equipamentos modernos, é uma jornada perigosa e quase impossível. A teoria inicial era que a água arrastou os corpos, mas não. Nunca houve alagamento. Os ossos não têm marcas de ataques de predadores, e nem de quedas. Tudo indica que alguém colocou aqueles corpos ali, com cuidado, repetidamente.
Quem? O Homo naledi. Eles eram pequenos, leves, com cérebros minúsculos e corpos adaptados para escalar. Viveram entre 335.000 e 236.000 anos atrás. E aparentemente, eles enterravam seus mortos. Isso quebra tudo o que acreditávamos sobre inteligência ligada ao tamanho do cérebro, uma espécie primitiva realizando rituais funerários complexos. Para nossa quarta história, saltaremos para Himalaias, na Índia, onde existe um lago glacial chamado Rupkund, mas os locais o conhecem por outro nome, o Lago dos Esqueletos. E não é à toa. Nas margens dessa poça congelada foram encontrados os restos de mais de 800 pessoas. Corpos espalhados e não enterrados, como se uma tragédia massiva tivesse acontecido ali. Quando os britânicos descobriram o local nos anos 40, pensaram que era resultado de uma invasão japonesa, mas logo perceberam que os ossos eram muito mais antigos. A primeira teoria surgiu porque muitos esqueletos tinham traumas circulares no crânio, feridas compatíveis com pedras ou granizos gigantes caindo do céu. Uma lenda local falava de um rei e sua comitiva, mortos por uma tempestade de gelo enviada pelos deuses como punição. Por décadas, todo mundo aceitou essa explicação, até os testes genéticos chegarem e bagunçarem tudo. Descobriu-se que os mortos vinham de pelo menos 3 grupos diferentes, separados por tempo e origem. Um grupo era do sul da Ásia, outro do leste do Mediterrâneo, e o mais bizarro, um terceiro grupo que morreu há apenas 200 anos. Ou seja, é praticamente impossível que 3 tempestades mortais de granizo tenham matado 3 grupos distintos no mesmo ponto remoto, em épocas diferentes. E o mais assustador, isso foi descoberto analisando apenas 38 indivíduos. Vai saber quantos mais segredos estão enterrados naquele gelo. Agora chegamos à nossa última e mais perturbadora história. No sudeste do Colorado, uma civilização antiga chamada cultura Basket Maker Pueblo. Eles viviam em casas semi-subterrâneas chamadas pit houses. Mas o que foi descoberto ali é de dar pesadelos. 24 corpos foram encontrados, mas 7 deles chamaram atenção de forma aterrorizante. Estavam completamente carbonizados e quebrados, com ossos rachados, como se alguém tivesse extraído o cérebro e comido. Tudo indica que aconteceu um banquete de canibalismo, e não foi um ataque externo, tudo aconteceu dentro das próprias casas. Ferramentas com sangue, panelas de barro com restos humanos carbonizados, e para fechar com chave de ouro, foram encontradas fezes humanas no meio das cinzas das vítimas, como forma de humilhação final. Para provar que foi canibalismo real, cientistas testaram essas fezes e encontraram mioglobina, uma proteína que só aparece se você comer carne humana. Este massacre não foi caso isolado. Pesquisadores descobriram que a cultura Basket Maker Pueblo teve uma fase bizarra de canibalismo, onde analisaram 870 esqueletos, e 8% dos fósseis apresentavam marcas de terem sido devorados. A pergunta que não quer calar: por que um povo relativamente pacífico ficou tão violento? A explicação mais aceita é de períodos alternados entre secas brutais e períodos de muita chuva, causando escassez. Quando a fome chegava, as pessoas se devoravam. Pessoal, chegamos ao final das histórias, que deixaram registro em fósseis, para que fossem contadas, de guerreiros ciborgue medievais a banquetes humanos. E quando paramos para pensar, percebemos uma verdade assustadora. Quanto mais descobrimos, vemos que sabemos menos ainda sobre o nosso passado. Somos a única espécie do planeta capaz de tamanha criatividade e tamanha destruição. Somos capazes de transformar deficiências em superpoderes, mas também de devorar nossa própria espécie. E a pergunta que não quer calar é: será que mudamos tanto assim? Essas descobertas arqueológicas não são apenas sobre o passado. Elas são um espelho do que ainda somos capazes. Em situações extremas, quando a civilização desmorona, quando os recursos acabam, quando o desespero toma conta, até onde você iria para sobreviver? A cada nova escavação, a cada nova descoberta, os arqueólogos encontram mais evidências de que subestimamos completamente a complexidade e a loucura da natureza humana. E tem milhares de sítios arqueológicos ainda inexplorados.
milhares de segredos enterrados esperando para serem descobertos. Quem sabe quantas outras histórias perturbadoras estão ali, esperando para nos mostrar o quão selvagens, criativos e absolutamente loucos nós realmente somos. Porque uma coisa é certa: conhecer nossa história é conhecer nosso potencial, para o bem e para o mal. E você, depois de conhecer essas descobertas, ainda acha que conhece a natureza humana? Talvez seja melhor nem responder essa pergunta.